Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, 8 horas da noite. Nós estamos iniciando mais uma das nossas meditações na Palavra do Senhor. Nós estamos na nossa série do Panorama Bíblico, em que começamos lá no livro de Gênesis. Estamos caminhando por toda a Palavra de Deus, analisando os principais, ou boa parte dos principais eventos na ordem cronológica. E hoje a gente vai dar continuidade ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós começamos na semana passada o livro de Atos e foi uma bênção. A gente viu o capítulo 1 e 2, hoje a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 3. Para você que pode, fecha o seu olho aí rapidinho. Senhor, muito obrigado. Nós estamos mais uma vez na Tua presença e nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos capacitado e tem nos ensinado. E nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite. Abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras, não da forma natural, mas da forma sobrenatural, de uma forma que só o Senhor Espírito Santo pode trazer o convencimento. Nós consagramos este tempo a Ti e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Beleza, então vamos lá, gente. Como a gente conversou na semana passada, nós iniciamos a leitura do livro de Atos, né, a análise do livro de Atos. A gente viu o primeiro capítulo em que Jesus ascende aos céus e logo depois os discípulos permanecem em Jerusalém em obediência à palavra que Jesus tinha dado. Essa palavra está registrada lá nos evangelhos, falando que era para eles continuarem em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse. E eles ficam em Jerusalém e realmente no dia de Pentecostes, que é o dia em que a festa em que celebra os primeiros frutos, nós vemos então os primeiros frutos do trabalho redentor de Cristo, né, com o nascimento da igreja. E lá em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, com aquela ousadia dos apóstolos, a gente vê que 3.000 almas são acrescentadas aí e a gente tem então o surgimento da igreja do Senhor, o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E foi basicamente no capítulo 2 que a gente encerrou. E nós vamos iniciar hoje o capítulo 3, então, do livro de Atos. E aqui no capítulo 3 nós temos o primeiro milagre registrado de Atos, né? Não é o primeiro milagre que foi feito depois que Jesus foi aos céus, porque lá no finalzinho do capítulo 2, a gente lê que depois da descida do Espírito Santo e do nascimento da igreja, aqueles apóstolos, eles começaram a operar muitas maravilhas e muitos sinais. Então, eles já começaram a realizar alguns milagres. Mas o primeiro milagre descrito em Atos está justamente no capítulo 3. O que é um milagre, né, gente? Um milagre é algum evento, algum acontecimento que desafia as leis naturais, que humanamente não é capaz de ser explicado. Então, é algo que acontece com a intervenção sobrenatural, né? Nós não estamos aqui falando de milagre no sentido amplo, igual, por exemplo, uma conversão. A gente sabe que a conversão é obra do Espírito Santo somente, então, por essa definição seria um milagre, mas nós estamos falando de milagre estrito sensu aqui, né? Deixando de lado a conversão. E naquele período do livro de Atos, do início da igreja, então é um momento de muitos milagres, né? É engraçado porque a gente lê a Bíblia, a gente vai lá para o Antigo Testamento e a gente tem a impressão que era algo muito comum. Milagre acontecia o tempo todo, mas não é bem assim. Se você parar para analisar, o livro de Gênesis, ele foi escrito por volta do ano 1500, e a gente vai até Malaquias por volta do ano 400, então 1100 anos, vamos botar todo o período do Antigo Testamento. A gente já teve um período que veio antes do momento em que Moisés escreve o livro de Gênesis, então vamos dizer que a gente tem aí 2.000 anos de história antes de Cristo, e todos os milagres que nós lemos aconteceram ao longo de 2.000 anos, então não são tantos milagres assim para um período tão longo, né? E quando a gente vai analisar esses milagres, boa parte deles acontecem pela intervenção de alguns poucos homens, né? Então a gente vê lá os milagres concentrados em Moisés, em Josué, Elias, Eliseu e por aí vai. Então, poucas vezes no Antigo Testamento a gente vê de fato milagres acontecendo. Esses milagres, eles aconteciam
por meio dos profetas principalmente, para que fosse demonstrado, para que fosse comprovado que aquela palavra dada pelos profetas era uma palavra que vinha diretamente do Deus verdadeiro. Então, o milagre era uma comprovação de que aquilo que eles falavam vinha de Deus. Porque eles só poderiam operar aqueles milagres se eles fossem da parte de Deus, né? Então, gente, pensa comigo. Vamos agora para o contexto de Atos. Deus estava formando a igreja. Jesus estava ali, né, com a nova igreja sendo criada. Essa igreja, ela estava surgindo, né, pela atuação de homens humildes. Aqueles apóstolos eram homens humildes, boa parte ali da região lá da Galileia, uma região inclusive desprezada, né, que era mal vista, né, que não era, assim, era vista de cima para baixo pelo pessoal da Judéia, ali, por Jerusalém. Então eram homens sem formação rabínica, sem uma teologia sistemática, né, de estudo, fruto de muito estudo, de muita dedicação. E ali estavam eles pregando um evangelho que havia sido dado por Jesus de Nazaré. Sendo que naquela época muitos se auto-intitulavam rabis. Muitos tinham uma formação acadêmica, tinham anos aí em que liam, estudavam a Torá, eram fariseus, eram saduceus, eram homens letrados. Então, havia necessidade de se comprovar que aquilo que eles estavam falando, de fato, era algo verdadeiro. Eles eram mensageiros do Deus vivo, que era proveniente do próprio Deus. Então é por isso que a gente vê uma série de milagres acontecendo naquele período da igreja primitiva, né? Se você parar para pensar naquela conversa que a gente viu lá no livro de Atos, entre Nicodemos e Jesus, da primeira vez que Jesus encontra com Nicodemos, que Jesus até vira e fala, você é mestre, você não sabe o que quer dizer, que importa nascer de novo. Naquela oportunidade, quando Nicodemos começa o diálogo com Jesus, ele vira e fala assim, Rabi, eu sei que você é mestre, que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com a pessoa. Então olha o que ele fala, é muito importante essa fala de Nicodemos. Você faz essas coisas e ninguém poderia fazer isso se não viesse da parte de Deus. Então eu sei que você vem da parte de Deus. E o mesmo vale agora para esse momento dos apóstolos. Então, os sinais que eles começam a realizar são um sinal, uma prova de que eles, aqueles judeus humildes, estão de fato falando a palavra de Deus, que eles são emissários, mensageiros do Deus vivo, né? E é por isso que foi um período de grande manifestação de poder. Então é nesse contexto que a gente inicia o capítulo 3 de Atos. E aí, vamos lá. Versículo 1, ó. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vamos ver isso aqui, vamos lendo um pouquinho e parando. Bom, os apóstolos estavam novamente no templo, o local onde eles constantemente frequentavam. No templo, normalmente, os homens se reuniam para orar 3 vezes por dia. A hora terceira, sexta e nona. Eles estavam entrando quando? Na hora nona, né? A hora começa a ser contada às 6 da manhã. Então, às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, eles estavam às 3 da tarde, mesmo horário, inclusive, do sacrifício diário. Os sacrifícios eram feitos pela manhã, por volta das 9 da manhã, e eram feitos nessa hora aí, 15 horas da tarde. Gente, mas você pode estar pensando, mas Jesus não aboliu os sacrifícios? Sim, Jesus veio e ele morre de uma vez por todas, né? Ele se sacrifica e se entrega de uma vez por todas. Mas a gente tem que lembrar que aquilo era algo muito novo. A cultura estava sendo modelada, estava sendo formada. Aqueles apóstolos tinham acabado de compreender o significado verdadeiro ali de tudo aquilo que vinha sendo falado no Antigo Testamento, quando apontava para Cristo, né? Que aqueles animais que eram sacrificados apontavam para Jesus. Não tinha tempo que eles tinham aprendido isso. Então ainda existia, sim, os sacrifícios sendo realizados ali diariamente, né? Lembra que no livro de Hebreus que é chamado aí, que é conhecido como Novo Levítico, o Levítico do Novo Testamento, eles vão abordar muito bem isso, né? O autor de Hebreus, que acredito que é Paulo, ele aborda muito bem essa questão que os sacrifícios que eram feitos lá atrás não é mais feito porque Jesus veio e cumpriu a lei de uma vez e tudo mais. Mas Hebreus não tinha sido escrito ainda. Hebreus vai ser escrito lá na década de 60, provavelmente, 60, 70, ali, por ali. Então, gente, nós ainda temos essa prática sendo realizada. E então é nesse horário de pico que aqueles apóstolos, né, João e Pedro, estão entrando no templo
E junto dele tem um homem coxo, que todo dia era colocado ali para receber esmolas. Olha, aqui fala, um homem que desde o ventre da sua mãe, detalhe que esse homem no capítulo seguinte, a gente lê que ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. Então, desde o ventre, 40 anos ele era coxo de nascença, e todo dia ele era colocado na porta do templo para pedir esmola, né? E aí, continuando aqui a leitura, o mendigo vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Gente, esse é um milagre que traz algumas questões que são dignas da nossa reflexão aqui, né? Quem tinha fé para curar? Era o mendigo? Não, não era o mendigo. Olha só, ele vira para os apóstolos e ele pede para ser curado? Ele pede dinheiro, ele pede uma moedinha, né? Gente, há 40 anos ele estava naquela situação. Inclusive, Jesus esteve naquele templo muitas vezes. Então, eu creio que é bem possível que em algum momento Jesus estava naquele templo, no mesmo momento que aquele coxo estava no templo. Jesus não curou todos os enfermos que existiam em Israel. Não curou todas as pessoas que estavam ali, doentes, né, que eram aleijadas. Não, você vê que esse homem estava assim há 40 anos, estava naquela porta do templo, mesmo templo em que Jesus tantas vezes entrou, né? E quando ele está lá, sentado, ele vê João, ele vê Pedro, e ele não imagina que a sua realidade poderia mudar. Não tem a menor ideia disso, ele só vira e fala assim, me dá um dinheiro, me dá uma moedinha. Mas naquele dia, Deus na sua soberania, tinha algo muito maior para aquele homem. Deus tinha cura para aquele homem. Deus não queria dar uma moedinha, ele queria transformar a vida daquele homem paralítico, né? E Pedro sabia disso, e Pedro tinha fé para curar. Quem tinha fé para ser curado não era o homem, mas Pedro tinha fé suficiente por aquele homem. E aí Pedro vira para ele e fala, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Por qual poder que ele foi curado? Foi pelo poder de Pedro? Não. Foi pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo. Aqueles homens, eles estavam manifestando todo o poder e autoridade que veio por causa do Espírito Santo que desceu sobre eles. Então, essa fala, ela é muito importante, porque os apóstolos estavam mostrando que tudo provinha de Jesus, tudo provinha de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? E, gente, aquele homem, ele era um coxo de nascença. A gente sabe que quando a pessoa fica um tempo sem poder andar, muitas vezes a pessoa sofre um acidente, vai para no hospital, se ela ficar aí alguns meses na cama, que dirá alguns anos, ela perde músculo, a coxa atrofia, ela acaba depois tendo de fazer uma fisioterapia, um RPG para começar aos poucos a andar. Vem cá, esse homem, ele precisou fazer fisioterapia? Ele precisou se matricular numa academia e fortalecer as pernas? Não precisou de nada disso. Porque quando o Senhor cura, ele tem uma cura instantânea, completa, inteira. E aquele milagre que foi operado por meio da vida de Pedro, né, mas pelo poder do Espírito Santo, ele foi completo. E aquele homem, naquele momento, ele recebeu músculos, ele recebeu, ele teve estruturas que foram reconstituídas, porque para a pessoa parar, não ter habilidade desde o nascimento, é porque alguma coisa tá faltando, tá mal formado, então foi reconstituído ali. Então ele vai, e olha que interessante, quando a gente vê, ó, ele estava esperando, ele foi tomado pela mão, ele levantou, ele saltou, ele andou, ele entrou, ele louvou a Deus. Gente, aquele homem não só andou, como ele saltou de alegria. E ele reconheceu que aquilo ali era uma obra vinda de Deus, porque ele agradece ao Senhor, ele louva ao Senhor, né? E passa a acompanhar os apóstolos. E quando ele faz isso, aquelas pessoas que estavam no templo percebem. Imagina, vê aquele tumulto, uma gritaria, começa algo a se agitar, um burburinho, o templo lotado, hora de pico do dia. E aí percebem aquele homem. E sabem quem é aquele homem, porque a vida toda ele foi para ali
mendigar. E eles pensam, ai, não é aquele coxo? O que está acontecendo? E aí começam a rodear Pedro e João para saber o que estava acontecendo. E aquele homem estava do lado de Pedro e João. E aí nós continuamos a leitura a partir do verso 12. Pedro, com toda a autoridade, com toda a ousadia que veio do Espírito Santo, a partir de Pentecostes, vira para aqueles homens e ele fala: por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Glória a Deus, gente. E por causa daquele sinal e dessa mensagem, que foi validada por causa do sinal, muitos ali recebem Jesus como seu Senhor. E a igreja agora dá um novo salto e passa de 3.000 membros para 5.000 membros. Nós falamos aqui 5.000 membros, mas eu quero lembrar vocês que geralmente, quando a Bíblia cita números, ela cita a quantidade de homens, né? Quando a gente vê os milagres da multiplicação, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Naquela época não se contava mulheres e crianças. Pode ser que aqui, então, quando fala 5.000 membros, esteja apenas citando a quantidade de homens, né? Aí você coloca mulheres e crianças, né? Mas, enfim, é uma suposição com base naquilo que era o que geralmente era praticado naquela época, né? E claro, gente, como era de se esperar, quando a igreja começa a crescer, o que vem? Vem confronto, vem resistência da parte do inimigo, né? Perguntinha para vocês: quais são as duas formas de se conquistar um território? Quais são? Escreve para mim nos comentários aí. Fui bonzinho, hein? Tô falando que são duas formas. Duas palavrinhas. Uma para cada. Quais são as duas formas de se conquistar um território? O que você acha? Boa, a Paulinha botou uma delas. Atacando, guerra. Guerra é uma das formas. Qual outra forma de você ganhar território? Sem ser pela guerra. Aí é o outro caminho lá. Aliança, né? Pela aliança. As duas formas de você crescer territorialmente, guerra ou aliança, né? Existe aliança entre luz e trevas? Não existe. Então qual que é a única forma da igreja ganhar território? Guerra. Tomando a força do inimigo, né? É por isso que a igreja de Cristo não cresce se não houver confronto. Não vai crescer, né? Então, gente, isso é até um alerta para os nossos dias, né? Porque se você percebe que uma igreja começa a ganhar muito território, mas não tem confronto com o inimigo, não tem resistência, o inimigo não fica incomodado com isso, pode ser, é um alerta muito forte de que essa igreja está crescendo sem ser por guerra, por aliança, né? Então, às vezes, é um falso Jesus que é pregado. Não tem renúncia, não tem mudança de vida, não tem entrega. Venha como você está e permaneça como você está. Nós sabemos que você vem como você está, para você ser confrontado à luz do Evangelho. Mas se a igreja começa a crescer muito e não tem confronto nenhum do inimigo, gente, dispara o alerta, viu? Fica atento para ver se essa igreja realmente não está se aliançando com as trevas, né? Mas enfim, então a igreja do Senhor que estava ali, que foi criada, que iniciou em Pentecostes, né? Nasce em Pentecostes e ela começa a crescer. Pentecostes 3.000 membros, depois do milagre do coxo aqui 5.000 membros, ela começou a crescer. Resistência, o inimigo se levanta, né? E eu gosto da forma como o reverendo Hernandes Dias ele fala, né? Que o diabo ele acaba, que depois desse momento ele usa de 3 estratégias diferentes para tentar vencer, então, esse avanço da igreja. A primeira estratégia do inimigo, ela tá lá no capítulo 4 de Atos. É um ataque que vem de fora. E esse ataque, na ocasião, ele vem dos líderes religiosos. Ele vem do Sinédrio e principalmente dos saduceus, né? Quando a gente estava vendo os evangelhos, quem era o principal grupo que se opunha a Jesus? Os fariseus. Agora, no livro de Atos, você vai ver que o principal grupo de oposição da igreja passa a ser os saduceus.
Porque os saduceus não acreditavam em milagres, em coisas sobrenaturais, em ressurreição, e aquela nova igreja pregava o Cristo ressurreto. Então, o principal confronto da igreja primitiva, livro de Atos, agora é com os saduceus. Né? Inclusive, os saduceus eram os que controlavam o sinédrio, né? Mais do que os fariseus. Então, gente, vamos lá. Ataque começa a vir de fora, fariseus, saduceus, sinédrio. Se fosse hoje em dia, a gente pode colocar aí a imprensa, o governo, né? Alguns exemplos de ataque que vem de fora para dentro, né? Aqueles homens, eles reconheceram que o milagre havia sido feito. Eles sabiam, eles não tinham como negar. Mas o sinédrio, mesmo assim, parte para cima de Pedro e de João. E questionam, com qual poder, com qual autoridade que vocês fizeram isso? Né? Para eles, com base aí no Antigo Testamento, se alguém fizesse um milagre, algo sobrenatural, aí você tinha que ver no nome de quem que foi realizado. Porque se não fosse o nome de Deus, perseguição, né? Então, já fizeram a pergunta com aquela intenção assim, de ver o que vão falar, né? Será que vão glorificar o Deus? E eles exaltam o nome de Jesus. O nome de Jesus, nós sabemos que Jesus é Deus, né? Mas para aqueles fariseus, Jesus não era Deus. Eles não reconheciam Jesus como o Filho do Deus vivo e o próprio Messias que veio, o próprio Deus que veio, né? E Pedro, gente, olha que maravilhoso. Olha, é impossível a gente não fazer mais uma vez a comparação, porque quando a gente pensa ali no finalzinho dos evangelhos, Pedro, enquanto Jesus estava sendo confrontado pelo sinédrio, Pedro estava sendo confrontado por uma serva, a serva do sumo sacerdote, e ele falhou miseravelmente. E agora aqui está Pedro, diante do mesmo sinédrio, o mesmo, gente, Anás, Caifás, o mesmo sinédrio que condenou Jesus, está agora arrochando, pressionando Pedro e João. E Pedro, que antes tinha falhado agora, ele se levanta. E ele fala, gente, mas ele fala com autoridade. E a gente lê isso a partir do versículo 9 do capítulo 4. Olha o que Pedro fala. Visto que hoje nós somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Eita, que lapada, hein? Mas não parou não, ó. Este Jesus é a pedra angular, é a pedra que foi rejeitada por vós, construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e letrados, eles ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Ou seja, como é que esses homens iletrados, sem conhecimento, podem falar com tanta autoridade? Estava com Jesus. Eles reconheceram, por causa dessa autoridade com que eles falaram, da ousadia, da coragem, que é porque eles estiveram com Jesus, né? Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, né? Daquele ex-coxo, agora em pé, que fora curado, nada podiam alegar contra eles. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a alguém. E chamando, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justos diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse é o nosso papel. Nós precisamos falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. E se você não tem muita coisa para falar, é porque você precisa ler mais, ouvir mais a palavra de Deus. Porque é isso que nós temos que fazer. Falar daquilo que nós temos visto e ouvido da parte do Senhor. Gente, olha que coisa tremenda, né? Olha que coisa tremenda essa fala de Pedro. Gente, é maravilhoso ver a mudança de atitude, a mudança de comportamento de Pedro ao longo do livro de Atos.
E eu acho tremendo, porque eles começam a ser perseguidos, né? A igreja começa a ser perseguida de forma muito, muito firme. Ali começa a perseguição na igreja de Cristo. Mas essa perseguição ela tem um papel extremamente relevante, porque ela vai começar então a depurar, a purificar a verdadeira igreja de Cristo, né? Porque você, em períodos de pressão, gente, quem tá ali para brincadeira não aguenta não, casca fora. Ninguém está disposto a sofrer perseguição, a levar pancada, a morrer, dependendo de onde chegar, né? Por algo que realmente não acredite. Então aquela perseguição ela serve para separar a igreja verdadeira da igreja falsa. E nós estamos vivendo um tempo em que essa perseguição está vindo com tudo de novo, né? E, novamente, perseguição, período de perseguição, de pressão, depura a igreja do Senhor. Ela depura, ela purifica, ela separa o joio do trigo, né? E é lindo, é muito lindo, porque diante daquela pressão, diante daquela situação, aqueles homens, eles não viram para Deus e pedem, Senhor, alivia a barra para a gente, traz aí o livramento, manda esse povo parar, Senhor. Não. Olha o que eles oram. Olha isso, está no versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Gente, foi justamente a intrepidez daqueles homens, a ousadia daqueles homens, que fez com que eles estivessem diante daquele sinédrio e sofressem essa perseguição. E o que eles fazem? Senhor, manda mais intrepidez, manda mais ousadia para a gente continuar pregando, continuar falando da tua palavra, independente do que eles venham fazer. Foi basicamente isso, ó. Diante da ameaça deles, manda mais ousadia para a gente, porque a gente não quer parar não, a gente não vai parar. E eles continuam, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Aqueles homens que recentemente tinham se dispersado, né? Tinham fugido, tinham abandonado basicamente o ministério, e depois Jesus vai e puxa de volta. Agora falam com ousadia, com autoridade, com poder, com sabedoria. Tudo por causa do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo. E será que você tem noção que nós temos esse mesmo Espírito Santo habitando em nós? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, gente. Olha que precioso. Então nós precisamos buscar essa capacitação que vem do Espírito Santo, clamar por isso. Bom, primeira estratégia do diabo falhou. O que ele faz? Ele muda a estratégia, né? Ele muda a estratégia. E agora, aquele ataque que vinha de fora passa a vir de dentro, né? O capítulo 4 de Atos, ele termina com Barnabé, José Barnabé, vendendo uma propriedade lá na ilha de Chipre, né? Uma propriedade que era dele, e ele pega aquele valor e ele deposita aos pés dos apóstolos. E claro, aquela oferta ela chama atenção, ele certamente ganhou algum tipo de prestígio, né? As pessoas olharam para ele, viram aquilo que foi feito. Não, ele não fez com essa intenção, mas foi o que aconteceu, né? E um casal decide, então, deseja ter aquele mesmo nível de reconhecimento. De quem que eu estou falando? Você sabe, né? De quem que eu estou falando? Coloca aí para mim nos comentários, né? Quem que foi o casal que desejou o mesmo prestígio de José Barnabé, esse mesmo nível de conhecimento, de reconhecimento das pessoas? Enquanto você vai falando, será que tem isso hoje em dia, gente? Será que tem gente que está na igreja querendo reconhecimento? Querendo fama? Pior que tem, né? Pior que tem. E esse casal decide, então, vender uma propriedade deles, pegar parte do dinheiro, colocar nos pés dos apóstolos e falar que vendeu, que está botando o dinheiro todo, né? Para ganhar prestígio. Exatamente. João, Paulinha, Ananias e Safira. Não coloque o nome do seu filho de Ananias nem de Safira, viu, gente? Esse nome não foi bom, não. Tem nome bom para botar na Bíblia, esse não é não. Gente, eles pegam parte do dinheiro e levam para lá e falam, ó, tá o dinheiro todo aqui. Pedrão, cheio do Espírito Santo. Gente, vai querer enganar Pedro? Pedro pode ser enganado, mas o Espírito Santo não. E naquele momento, Pedro, cheio do Espírito Santo, óbvio, vira e fala, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Por que você
foi induzido a mentir ao Espírito Santo. Se você tinha esse terreno, se você mantivesse contigo, ele não era seu? Se você vendesse, você não podia vir aqui botar o que você quisesse? Você podia dar só uma parte. Por que você veio aqui falar que você está dando dinheiro todo se você está ficando com parte para você? Por que você veio mentir dessa forma ao Espírito Santo? Não para a gente, mas para o Espírito Santo. E aí, quando ele fala isso, Ananias cai duro, na mesma hora, mortinho. Morreu, ó. E aí, levam o corpo de Ananias, enterram Ananias. Logo depois, aparece Safira. Safira nem sabia o que tinha acontecido com Ananias. E quando ela chega, Pedro vira, vem cá. Foi por esse valor aqui, X, que você vendeu, que foi o valor que Ananias tinha falado? Ela, foi isso mesmo. E aí ele vira e fala assim, acabaram de levar o seu marido morto. E vai acontecer o mesmo com você. Foi basicamente isso, né? Por causa da mentira. Ela vai e morre, cai durinha ali também e é levada. Tem muita gente que lê esse texto e fica chocado, né? Nossa, como é que isso pode acontecer, gente? Nossa, Deus foi muito perverso, pensam algumas pessoas, né? Hoje em dia tem gente que faz coisa tão pior, coisas tão mais horríveis, não acontece nada. Como é que Pedro vira e fala uma coisa daquela? Como é que o Senhor vai e mata Ananias e Safira? Foi só uma mentirinha. Gente, não foi só uma mentirinha. Por causa do momento em que a igreja estava vivendo. Foi por causa disso que aconteceu. Era o início da formação da igreja. As bases estavam sendo estruturadas. A igreja estava crescendo rapidamente. Muitos sinais eram realizados, muitos prodígios eram realizados. E a consequência disso era que o número ia crescendo de maneira acelerada. E aquelas pessoas, muitos que chegavam ali, não tinham noção da santidade, da seriedade que deve ter diante do Deus criador do universo, dos céus e da terra. Deus que é santo, que é puro, que é majestoso, que é soberano. Então, muitos ali estavam confundindo as coisas. Estavam querendo estar naquele meio para buscar proveito próprio. Exatamente, a Paulinha botou falta de temor total. Isso estava acontecendo. Então, Deus precisou dar uma dura lição naquele povo, para mostrar que ali não era um lugar para as pessoas terem apenas para as pessoas terem o que desejavam. Ali era um lugar de santidade, era um lugar de temor. Então aquilo acontece. E depois que aquilo acontece, gente, as pessoas percebem a seriedade que há nisso, né? As pessoas percebem que a igreja não é um lugar para você estar e permanecer vivendo em pecado. Não é um lugar. Embora muitos hoje em dia achem que é possível você estar na igreja, mas permanecer vivendo em pecado, isso não é possível. Você pode até ficar nessa igreja terrena dessa forma, mas no dia que chegar diante do Senhor vai levar um susto muito grande, porque vai ver que não vai ter a salvação. Então acontece isso. Olha qual foi a consequência. Versículo 11. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. E muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Gente, o temor volta para a igreja. A igreja, ela estava crescendo, mas ela começou a perder o prumo, a linha, né? E aí, o que acontece? Acontece essa situação com Ananias e Safira, a igreja volta para o rumo certo. E agora sim, ó, a igreja começa a ter um grande temor, né? No versículo 14 a gente lê que a igreja volta a crescer, né? Mas agora ela cresce com esse temor, né? Com essa santidade que era necessária. E aí, gente, acontece coisa sensacional. As pessoas começam a colocar os enfermos, a trazer os enfermos e colocar os enfermos deitados para que a sombra de Pedro passasse e a sombra de Pedro viesse e cobrisse parte do corpo daqueles enfermos e eles fossem curados. Olha que coisa tremenda que começou a acontecer nesse período de Atos. E é óbvio, o sumo sacerdote, morrendo de inveja, roxinho de inveja, manda o quê? Prender de novo os apóstolos. Prende, bota em cana mais uma vez, né? Só que dessa vez acontece um pouquinho diferente, né? Eles vão passar a noite na cadeia e mais aquela noite o Senhor fala, não, hoje não. Ele manda um anjo para a cadeia, o anjo solta aqueles apóstolos e ordena que eles voltassem para o templo para pregar.
para estarem lá no templo. Então aqueles homens voltam para o templo e começam a pregar de tudo aquilo que eles estavam, que eles sabiam, que eles tinham vivido, que eles viam e aprendiam. Né? E eles começam a pregar para as pessoas. E aí no dia seguinte, o Sinédrio se reúne mais uma vez, manda buscar Pedro, João, os apóstolos da prisão. Cadê? Não estavam lá. Descobre que estavam no templo pregando. Gente, é interessante porque eles novamente ficam furiosos. Agora eu imagino, eles não pararam para pensar como é que aqueles homens saíram da cadeia e foram parar no templo, sem intervenção humana, com tudo ali fechadinho, com um monte de guarda posicionado. Não passou na cabeça deles, não. É impressionante a cegueira daqueles homens. E a mesma coisa acontece hoje em dia. Quantos homens são cegos para a verdade do Evangelho? Quantos homens não conseguem reconhecer a verdade de Cristo? Né? É interessante que tem algumas pessoas que falam, se eu vir um milagre, eu creio, só creio se eu vir com meus próprios olhos. Gente, não crê. Pessoa dessa, infelizmente, não crê. Difícil, aliás, claro, né? Se o Espírito Santo quiser, crê. Mas não é assim que acontece. E por que eu estou falando isso? Lembra de Jesus? Da história lá, da história que ele fala de Lázaro e o rico, o mendigo Lázaro, que ele vira e fala que Lázaro morre, o rico morre, os dois, o Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico vai para o inferno, para o Sheol, e o rico vê Lázaro de longe, ele fala, nossa, manda Lázaro vir para cá e molhar a ponta da minha língua, e aí ele escuta, não, ele recebeu só desgraça na vida, você teve do bom e do melhor, agora ele está sendo agraciado. E quando ele ouve isso, ele vira e fala, então pede para Lázaro ir lá e falar para os meus familiares, para que eles acreditem e não venham parar aqui onde eu estou. E Jesus, e aí Abraão vira e fala para ele, não, ainda que Lázaro vá, eles não vão acreditar, porque eles têm os profetas. Eles não acreditaram nos profetas que foram enviados. Né? Eles têm a palavra que foi dada. Então, gente, e aí o que acontece logo depois, né? Um outro Lázaro, agora sim, Lázaro, o amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, morre. Morre, passa ali 3 dias morto, 4 dias morto, e quando Jesus chega, né, no 4º dia, ressuscita, e vários que foram testemunho ocular não acreditaram, e foram falar ali para os fariseus. Então, muitos vão ver, que falam, só se eu vir um milagre, eu acredito, não vão acreditar. Porque não é assim, a pessoa que é endurecida. E a gente vê então aqueles homens saduceus, o Sinédrio, vendo aquelas obras milagrosas, vendo os sinais, vendo os prodígios e duros, endurecidos para a verdade do Evangelho. Né? E novamente eles ficam furiosos com aquilo que tinha acontecido e ordena que eles se calassem. E aqueles homens se recusam a se calar, porque eles sabiam do que era verdade. E aí o Sinédrio decide matar os apóstolos. Mas tem uma pessoa que se levanta, Gamaliel. Primeira vez que esse nome aparece aqui. Gamaliel era um dos membros do Sinédrio. Ele era um fariseu. E ele vira e ele fala, gente, ele era um homem muito respeitado. E ele fala, tomem cuidado, porque aconteceu uma situação X lá atrás, de alguém que se levantou. Esse homem não era movido por Deus e logo acabou. Aconteceu outra situação parecida, também não deu em nada. Então, se esses homens forem movidos pelo próprio ego, se for algo que vem do homem, da carne, não vai dar em nada. Isso vai acabar de forma natural. Né? É o curso que vai seguir. Mas, se eles forem homens enviados por Deus, vocês estarão lutando contra o próprio Deus. E quando ele fala isso, aqueles homens, então, são convencidos e decidem que não iriam matar os apóstolos naquela oportunidade. Mas eles açoitam, eles metem uma ataca nos apóstolos, né? Pedro, João, provavelmente eram os dois que estavam lá. Eles são açoitados e são libertos e ordenados que não falassem mais naquele nome de Jesus. E aqueles homens que são açoitados, eles saem regozijando-se, morrendo de alegria por terem sido julgados dignos de padecer por causa de Cristo. Olha a atitude daqueles homens, que coisa maravilhosa. Gamaliel, como eu falei, só um parênteses aqui, ele era um fariseu muito respeitado. Ele era neto de Hilel. Hilel
foi um dos maiores nomes também, né, entre os rabinos. Ele foi um dos criadores das duas principais escolas que tinham de interpretação da palavra, de formação de mestres da lei, né? Hillel foi o criador de uma delas, e Shammai, enfim, depois eu vou lembrar o nome, que foi o criador da outra escola de interpretação das escrituras, né? Então era um homem muito, muito respeitado, Hillel, e ele era neto de Hillel. E por que eu estou falando de Gamaliel? Porque tem uma pessoa na palavra, em Atos, que foi discípulo de Gamaliel, e é justamente esse Gamaliel aqui. Será que você sabe quem foi essa pessoa? A gente vai falar dele provavelmente na próxima semana ou na seguinte. Vamos ver até onde que a gente vai chegar aqui. Estamos acabando a nossa conversa, né? Vamos ver até onde vai chegar na semana que vem. Enquanto você vai colocando aí, vamos lá. Primeira e segunda estratégia fracassaram. O diabo parte então para a terceira tática, que agora a gente vai para o capítulo 6. Está lá no capítulo 6. Paralisar a igreja por meio de distrações, né? Olha só, o número de cristãos estava crescendo bastante, né? Os helenistas, quem que eram os helenistas? Eram aqueles judeus nascidos fora de Israel e que passam a viver em Israel. Esses helenistas começam a reclamar que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado, estavam sendo desprezadas. E aí entra uma murmuraçãozinha na igreja, coisa que não acontece hoje em dia. Murmuração, graças a Deus, hoje a igreja de 2023 e dos anos seguintes, com certeza, não tem murmuração, né? Mas naquela época começou a ter uma murmuraçãozinha, uma reclamaçãozinha aqui, uma reclamaçãozinha ali, né? Diante disso, os apóstolos passam a servir a mesa para atender essas pessoas. Olha que coisa, eles se distraem do seu chamado principal. Murmuração que leva à distração. Tem hoje em dia? Será? Respondendo a nossa perguntinha passada, isso aí, Xandinho, isso aí, Paulinha, Saulo, que foi discípulo de Gamaliel, tá? Bom, diante dessa situação, né, os apóstolos começam a servir a mesa. Qual que é o antídoto que eles fazem? Eles percebem que estão se distraindo. Vamos lá, Atos 6, versos 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então eles escolhem 12 homens de boa reputação, que vão ser os diáconos para servir ali as mesas, enquanto os apóstolos perseveravam no ministério da palavra e na oração. Duas coisas extremamente importantes, as coisas mais importantes do chamado daqueles apóstolos e mais importantes para nós hoje em dia, né? Oração e palavra. E a palavra não sobrevive sem oração. Não sobrevive, senão vira legalismo. Então nós precisamos ter a oração para que nós possamos interpretar a palavra com muita sabedoria, né? 7 homens, eu falei 12? Aqueles 12 apóstolos escolhem 7 homens de diáconos, como diáconos para servir a mesa, né? Um deles era quem? Estevão. Estevão era um deles, né? Gente, cuidar da mesa era algo ruim? Servir a mesa ali? Não era algo ruim, era algo bom. Mas não era para aquilo que aqueles apóstolos foram chamados. Então, gente, nós temos de tomar muito cuidado para a gente não se distrair com coisas para as quais nós não fomos chamados. Nós precisamos entender qual que é o chamado que o Senhor tem para nós, para que nós possamos caminhar dentro desse propósito, daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Para aqueles 7, era o chamado. Para os 12 não era. Então, é isso que nós temos de tomar muito cuidado hoje em dia também, para a gente não começar a fazer algo que é bom, mas não é para nós. Não é para nós. E aí, 7 homens são chamados, 7 homens cheios do Senhor, incluindo, como eu falei, Estevão. Mas Estevão não se limita à diaconia. Ele, cheio de fé, cheio de poder, cheio de autoridade, ele também realiza prodígios e milagres entre o povo, e ele ensina com muita sabedoria. E é claro, isso gera uma oposição radical, né, entre os líderes, a ponto de falsas testemunhas se levantarem e acusarem Estevão, né? E Estevão se torna, então, o primeiro mártir da igreja. Estevão é morto, apedrejado.
e ele se torna o primeiro mártir. Bom, as vestes de Estevão são colocadas aos pés de ninguém menos que quem? Saulo. Mas Saulo, que até aquele momento era o maior perseguidor da igreja de Cristo. Mas esse é um tema para a nossa próxima conversa. A gente segue a partir desse ponto aqui de Estevão. Talvez a gente explore um pouquinho essa parte aí de Estevão antes de falar da morte dele. Vamos ver como é que vai ser na semana que vem. Por hoje a gente encerra por conta do horário. Gente, obrigado pela presença de vocês. Deixa eu selar esse momento com oraçãozinha rápida. Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos trouxe o alimento, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos acrescentou, que nós possamos agir da mesma forma que aqueles apóstolos agiram, pedindo pela tua sabedoria e pela tua ousadia para que nós possamos pregar. Diante da resistência, meu Deus, diante do ataque, diante do confronto, que nós possamos clamar por mais ousadia para seguirmos pregando com toda a coragem a palavra do Senhor. Nós te agradecemos por aquilo que aprendemos nessa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Valeu. A gente conversa mais na semana que vem. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui presente, aos que participaram. Eu vi que chegou um pessoal aí também depois que a gente começou. Valeu demais. Fiquem com Deus e até a quinta-feira que vem. Tchau, tchau.